Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Cruzeiro e essa relação da pré-temporada que deve começar no ano que vem, né, em relação a 2023, onde o Cruzeiro deve definir um novo local e também possivelmente falando sobre opções de reforços para a próxima temporada. Cruzeiro que eu já tinha comentado com vocês sobre o interesse em alguns jogadores dos Estados Unidos, mandando olheiros para lá e também da América do Sul, que até mesmo eu quero falar com vocês algumas opções que vocês deixaram nos comentários no último vídeo e no caso do Cruzeiro planejando uma data para começar essa pré-temporada. Além disso, o Pedro Martins falando um pouco sobre as pretensões do Cruzeiro na Série A do Brasileirão. Então nesse vídeo aqui eu quero comentar um pouco sobre essa expectativa de reforços para o ano que vem, pode até acontecer mesmo no caso sendo alguns reforços da América do Sul, e também sobre a expectativa do Cruzeiro de volta à Série A em 2023. Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca de 40 mil inscritos até o final aqui desse ano de 2022. Então, caso você não se inscreveu aqui embaixo, aproveite para se inscrever. Só antes de darmos sequência aqui no nosso conteúdo, tenho um recado para vocês da UP Sportsbet, casa de apostas esportivas com boas cotações. Eu quero destacar alguns jogos aqui do Campeonato Brasileiro, tendo partidas tanto nessa terça quanto na quarta-feira. Hoje mesmo, dia 25, tem aí às 9h45, Atlético Paranaense e Palmeiras. Uma vitória do Atlético em casa pagando 6,20, um empate R$4 e uma vitória do Palmeiras fora 1,59. Tem também, no caso amanhã, hoje mesmo, quer dizer, às 9h45, Flamengo e Santos, uma vitória do Flamengo em casa pagando 1,51, um empate 4,30 e uma vitória do Santos fora pagando aí 6,80. Além também de amanhã vários jogos, igual Botafogo, Red Bull Bragantino, o Goiás e América Mineiro, o Corinthians jogando dentro de casa. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da UP Sportsbet para você começar a fazer suas apostas. Bom, quero começar falando sobre o Pedro Martins, que deu uma entrevista ao Super Esportes comentando um pouco sobre qual é a expectativa do Cruzeiro de gastos em relação à próxima temporada e até mesmo a pretensão, do elenco para o próximo ano. Lembrando que o Cruzeiro deve ter uma folha o dobro do que é na Série B, que seria próximo dos 2.700.000 a 3 milhões de reais, e ano que vem de volta à Série A com um planejamento de 6 milhões por mês. No caso, o Pedro Martins reconheceu que é um orçamento baixo, mas que mesmo assim vai ter um time competitivo para a próxima temporada. Prometeu que a Raposa terá um time forte para o próximo ano, entrevista concedida aí no caso ao Super Esportes. Então, o Cruzeiro ter um time competitivo que já é de se esperar. Onde ele falou o seguinte, abre aspas, o nível econômico do Cruzeiro é de um clube de reconstrução, A gente sabe que nesse primeiro ano era necessário voltar à Série A e também a gente sabia que o clube tem uma dívida muito complexa e que deve ser solucionada ao longo do tempo. Para a próxima temporada, nós sabemos que não vamos ter 100% da nossa receita disponível para o departamento de futebol. Então, isso aí também se referindo àqueles adiantamentos que o Cruzeiro pegou uma parte que, pelo menos em relação a 2023, não temos confirmação até agora, mas deve ter envolvido aí um percentual de patrocinadores, também em relação a direitos de imagem, então acaba que complica bastante, porque o Cruzeiro deve ter uma expectativa de faturamento de 350 milhões, mas acaba que para o Cruzeiro mesmo no ano que vem chegaria, exemplo, 200 milhões de reais. Então acaba que prejudicaria um pouco essa questão do fluxo de caixa. Além disso, o Pedro Martins comentou um pouco sobre essa questão do Cruzeiro ter um time competitivo e também honrar suas dívidas, abre aspas. A gente vai trabalhar para que seja um clube que tenha, no caso, um ano bem estável, consiga fazer um ano que não sofra, para que a gente consiga, além de não cair, buscar, quem sabe, no caso, exceder a nossa limitação financeira e trabalhar com pouco recurso e o máximo de eficiência. Nosso objetivo dentro da capacidade orçamentária é aumentar o nosso jogo competitivo, fazer com que o Cruzeiro seja um time forte ano que vem. E sabendo que o clube está em reconstrução, não quero aqui construir nenhum tipo de expectativa desmedida. Nós, como membros de departamento de futebol do clube, precisamos ser, no caso, o mais eficientes possível, fazendo com que o clube consiga responder dentro do campo às expectativas, fecha aspas. Então assim, o Cruzeiro que deve repassar por uma grande reformulação para o ano que vem, para 2023, e não quer dizer que, só vai chegar então jogadores de peso. Não é porque o William Oliveira não vai ser utilizado na próxima temporada que vai ter jogadores caríssimos chegando, por exemplo, de times, igual eu vou comentar aqui para vocês, do Cruzeiro interessado, jogadores da América do Sul e também da América do Norte, ali, dos Estados Unidos. Então, o Cruzeiro ali vai ter um time bem pé no chão e eu vejo que fazendo sim um bom trabalho. Por exemplo, nesse ano que uma folha que era o quarto maior da Série B, fazendo uma primeira colocação desde praticamente do início do campeonato até o final. Ano que vem, com o Cruzeiro tendo um time encaixado também, vários times no Brasileirão, não focando totalmente só no Campeonato Brasileiro,
realmente se encaixar mesmo, não ficar nem surpreso do Cruzeiro no primeiro ano já de cara, indo para uma Libertadores, tá? Porque a volta ali de um time bem treinado, uma torcida que vai apoiar em casa, né, nos jogos no Mineirão, e vários adversários que não focam, né, no Campeonato Brasileiro. Se você for ver ali, tem o quê? Realmente uns 6, 5 times no Brasil que realmente estão jogando com o time B, né, no Campeonato Brasileiro, mas que tem um time muito forte, igual o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético, e outros ali que focam mais um ano sim, um ano não, igual o Internacional, um Grêmio da vida. E quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você acha dessa história, se você concorda, discorda, enfim, e a sua expectativa de um Cruzeiro competitivo pro ano que vem. Bom, dando sequência aqui também, quero falar sobre o mercado da bola do Cruzeiro e também a pré-temporada para o ano que vem, onde o Pedro Martins também, em entrevista ao Globoesporte.com, comentou um pouco sobre esse planejamento em relação à próxima temporada. E já tem uma data inicial para começar os trabalhos pensando na temporada de 2023, e assim, ainda não foi definido, no caso, exatamente o início, mas dentro do Cruzeiro já tem uma data ali que está sendo avaliada. Além disso, um novo local, que pode ser que o Cruzeiro faça um início de pré-temporada na Toca da Raposa e o final dela em algum outro local, que foi até mesmo, né, que surgiu a especulação nessa última semana. O jornalista Fernando Carrafiello, acho que é isso, citou essa possibilidade do Rosário Central da Argentina realizar amistosos com o Cruzeiro em janeiro nos Estados Unidos. Então isso é bem comum, no caso do Cruzeiro em anos de Copa, né, fazer, por exemplo, uma preparação em outros locais, né, do mundo aí, por exemplo, em 2014. Então é uma das possibilidades e o Cruzeiro inteiramente não quis confirmar nada nesse sentido, mas não negou. Na minha opinião, eu acho que é só questão de tempo para termos alguma novidade nesse sentido, que na minha opinião pode ser uma boa alternativa, tá? O Pedro Martins evitou confirmar oficialmente isso sobre uma curta estadia nos Estados Unidos, algo que o clube já realizou, né, como eu disse para vocês, em períodos durante a Copa do Mundo. Ele falou o seguinte, abre aspas, a gente está trabalhando junto com o planejamento da comissão técnica e a ideia é que os jogadores, né, no caso, parem e retomem no início de dezembro. Então seria essa a expectativa do Pedro Martins, que no caso o Cruzeiro encerraria, por exemplo, o Brasileirão lá para o dia 6 de novembro, né? E voltaria então às atividades no início do mês de dezembro. Um pouco mais do que um mês de férias. E aí sim, Cruzeiro uma atividade todinha dezembro e possivelmente no meio de janeiro tendo esse início, né, de Campeonato Mineiro e tudo mais. E como eu disse para vocês, o Campeonato Mineiro aí lá pro dia 21, que vai ser a estreia do Cruzeiro, que teve o sorteio na última terça-feira, na última segunda-feira, que o Pedro Martins esteve presente. O Cruzeiro está no grupo C, que agora ficaram definidos, no caso, 4 grupos com os times, e o Cruzeiro vai enfrentar outros, que não teve ainda a confirmação, porque não vai enfrentar os times do mesmo grupo, né, dos grupos adversários. Então o Cruzeiro vai estar no mesmo grupo do Ipatinga, Tombense e o Democrata de Governador Valadares. É um grupo até que tranquilo, né, não vai estar grandes clássicos. E vai enfrentar 8 adversários das duas outras chaves, né, conforme assim, esse novo regulamento. Depois eu trago aqui um vídeo falando um pouco mais sobre isso. E agora eu quero falar aqui com vocês sobre a expectativa do mercado, onde até mesmo o Pedro Martins comentou justamente sobre isso. Falou o seguinte ao Globoesporte.com nessa última segunda-feira, abre aspas, a gente já vem debatendo possibilidades e temos um departamento, no caso, de análise de mercado que vem fazendo, né, um mapeamento com que podemos abordar em Série A. O Neres é um nome que já tínhamos conversado anteriormente e acabou casando, né? Ele conseguiu a rescisão de contrato com o clube e conseguimos apresentá-lo na última semana. Mas o Cruzeiro continua avaliando possibilidades para montar o elenco para a próxima temporada. Então, no caso, eu já trago aqui para vocês algumas opções de jogadores, podemos dizer assim, fim de contrato, né, do campeonato argentino, que eu vou deixar aqui na tela final quando eu terminar para vocês. E no vídeo eu coloquei ali algumas opções que para vocês deixarem nos comentários, né? Jogadores que você acha que poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro e realmente alguns bons nomes, por exemplo, aqui do Diego Zabala, no caso o jogador aí meia direita de 31 anos de idade, que os créditos aí, no caso o TPO Sports, que falou aí para mim que ele poderia ser uma boa opção e realmente, né, ele está em fim de contrato com a equipe lá do Nacional do Uruguai e vai ficar livre no final da temporada. Ou seja, joga numa posição ali de meia direita, meia central, 31 anos de idade, está naquela idade limite, né, que eu vejo o Cruzeiro contratando jogadores. Ele que surgiu na base no Racing do Uruguai, jogou mais de 200 partidas, depois foi jogar no Vélez da Argentina 2016, 2017, fez mais de 35 partidas por lá e depois jogou no União e Rosário Central.
Nesse ano pelo Nacional do Uruguai tem bons números até aqui, 42 partidas, 7 gols e 2 assistências, quem sabe, né, não possa ser uma alternativa aí para o Cruzeiro na próxima temporada, até porque o Paulo Pesolano também é uruguaio, possivelmente já deve ter ouvido falar também a respeito do jogador, o Diego Zabala, jogador bem rápido, de velocidade, com 1,74 m de altura, eu acho que pode ser uma boa opção também. É muito raro você achar jogadores livres no mercado, né, em final de contrato aqui na América do Sul, eu vejo que pode ser uma boa alternativa. Teve outros inscritos aqui, igual o Bernardo Pereira, perguntou aí do Daniel Ruiz, camisa 10 do Milionários, né? Que no caso seria um bom nome, por exemplo, para aquela jovem promessa, né? Podemos dizer assim, mas que não seria barato. Eu realmente não conhecia o Daniel Ruiz. Ele tem, no caso, apenas 21 anos de idade, um valor, de acordo com o Transfer Market, de 4,5 milhões de euros. Ou seja, algo próximo ali dos 20 a 30 milhões de reais, se você fosse para negociar, né? Então realmente complicaria bastante por conta dessa pedida. Acho que, sei lá, 20 milhões de reais já ficaria totalmente fora da realidade. Imagina 30, 35, então é complicado imaginar. Porque o Cruzeiro, se tivesse, por exemplo, não tivesse já algumas receitas comprometidas, como eu disse aqui nesse vídeo, ou, por exemplo, se não tivesse transferência para ser pago, aí sim poderíamos imaginar um Ronaldo tirando ali, uns 20, 25 milhões de reais para trazer um jogador que pode ter um potencial de revenda no futuro, por exemplo, igual o Daniel Ruiz aqui, que tem apenas 21 anos de idade. Mas para o ano que vem, eu acho que nesse primeiro ano de Série A, não devemos ter contratações nesse sentido, e é algo que já era de se esperar, né? Porque o Cruzeiro não pode cair nessa mesma armadilha de voltar para a Série A e querer gastar rios de dinheiro, né, que ainda não tem. Nesse ano, o colombiano aí fez 16 partidas com 2 gols e 3 assistências. Jogou aí 16 das 18 partidas possíveis do Milionários no Campeonato Colombiano. É convocado para a seleção da Colômbia, tanto no principal quanto também na equipe de base. É um dos grandes craques do time sub-20 e está aí se destacando bastante nesses últimos anos. E até teve outro aqui também, no caso o Matheus Lucas Miranda, que falou do Luca Aureliano, né, jogador que já tinha sido especulado no Cruzeiro no início do ano, e eu estava até olhando, né, no início do ano ele estava avaliado em algo próximo dos 4, 5 milhões de euros. Agora já está sendo avaliado em 8 milhões, ponta aí do Vélez, 22 anos de idade, porque tem vivido, né, no caso, uma excelente temporada até aqui. No Campeonato Argentino tem 22 partidas com 3 gols e 1 assistência de acordo com o Gol, e na temporada com quase 10 gols marcados também, muito melhor do que no ano anterior, então realmente já ficou um jogador totalmente fora da realidade, 40, 45 milhões, eu acho que realmente no Brasil para alguém pagar isso só o Palmeiras ou o Flamengo, o Cruzeiro ainda não deve fazer loucuras, então o Luca Aureliano aí ficaria bem complicado. Vocês deixaram esses 3 vamos, eu achei uma boa também, uma excelente análise aí do Diego Zabala, né, no caso ponta aí uruguaio, que estaria livre no mercado, 31 anos de idade. E caso você queira ver, eu já trouxe esse vídeo aqui falando justamente sobre isso, no caso sobre jogadores que estariam livres no mercado sul-americano, que poderia chegar de graça no Cruzeiro. Vai lá dar uma olhada nesses 4 nomes, além também desse outro aqui com algumas opções do futebol dos Estados Unidos, que quem sabe, né, o Cruzeiro fazendo, no caso, de acordo com o Everton Guimarães, mandando olheiros para observar jogadores do futebol dos Estados Unidos, e também, de acordo com torcedores.com, Cruzeiro mandando olheiros para o futebol sul-americano. Então tá aparecendo que essas 2 opções para vocês, tanto de jogadores do mercado sul-americano e dos Estados Unidos. Não esqueça também de deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal, ajudar-nos a chegar a essa marca de 40 mil inscritos aqui no canal no YouTube. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição da UP Sportsbet e da Dom Macaroni para você pedir aí sua macarronada na noite, né, dessa terça-feira. O link está aqui no QR Code e abaixo no primeiro comentário fixado.